Olá, que a graça, a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo inunde os nossos corações nesse momento, amém? Eu espero encontrar você bem, espero que você se sinta bem, que você, ao ouvir essa palavra, tenha um desejo no fundo do seu coração de se colocar na presença de Deus de uma maneira diferente, sabendo que esse Deus é vivo e poderoso, presente e atuante nas nossas vidas. O tema que eu trago para nós hoje é Eliseu. Eliseu é o tema de hoje, o profeta Eliseu. E eu começo a nossa reflexão com as palavras de John Newton, que diz assim: todas as almas que oram na terra, todos os santos na glória, todos os anjos do Senhor e o próprio Senhor dos anjos estão com você. Se o véu fosse retirado, se você pudesse ver com os olhos do servo de Eliseu ou com os de Estevão, veria que há muito mais pessoas a seu favor do que contra você. Que Deus nos abençoe nesse momento e que essa reflexão seja uma bênção nas nossas vidas. O nome Eliseu significa meu Deus é salvação. A sua história é fascinante. A história de Eliseu é uma história fascinante. Por isso, vamos juntos até o fim, conhecer um pouco mais de Eliseu de uma maneira mais leve, mais branda, mais poderosa para as nossas vidas. Dessa história de Eliseu, a língua inglesa ganhou pelo menos um provérbio consagrado, passar o manto. É um provérbio inglês. Um acontecimento da vida de Eliseu, envolvendo o profeta Elias e a carruagem de fogo, inspirou um verso clássico do poeta William Blake. Tal acontecimento também deu título ao filme Carruagens de Fogo, que foi vencedor de Oscar. Tudo por causa da vida de Eliseu, do que aconteceu. Então, quando imaginamos Elias e a carruagem de fogo, pensamos no poder e na majestade de Deus, e é certo fazer isso. Contudo, meus irmãos, antes de a carruagem aparecer e levar Elias para o céu, Eliseu fez um pedido que soa estranho a muitos. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não fará. Essa conversa está no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. O que é que estava acontecendo ali com Elias e Eliseu? Meus irmãos, após Elias e Eliseu atravessarem o Rio Jordão, Elias estava desejoso de conceder uma bênção de despedida ao seu filho espiritual, Eliseu. Quando Eliseu fez o espantoso pedido, Elias respondeu com razão que seu pupilo espiritual havia pedido algo difícil naquele momento. O motivo foi este: a concessão de tal pedido não dependia do poder de Elias, mas do poder do próprio Deus. Somente Deus, ou somente se Eliseu o visse a trasladação de Elias ao céu, ou seja, se ele testemunhasse o derramamento de Deus dessa forma, é que Eliseu seria então abençoado com aquilo que ele havia pedido para Elias. Isso está claro, mas e quanto a pedir uma porção dobrada do espírito de Elias?
Isso parece algo muito obscuro, se não estranho para um profeta. No entanto, o que Eliseu estava pedindo, meus irmãos, não era um dom milagroso ou um dom do espírito de profecia 2 vezes maior do que o de Elias. Não era isso. Em vez disso, seu pedido espiritual tinha a ver com os direitos dos primogênitos na antiga cultura do Oriente Próximo. Pela lei, os primogênitos herdavam 2 partes da propriedade do pai, conforme é declarado em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. O pedido de Eliseu era que ele fosse tratado como primogênito entre os filhos dos profetas e assim recebesse 2 vezes a porção de espírito e poder de seu mestre e professor Elias. Em resumo, Eliseu quis ter a posição de primogênito entre os filhos espirituais de Elias. Sabemos por meio da Escritura como essa história termina. Eliseu viu a súbita trasladação de Elias ao céu na carruagem de fogo, guiada por cavalos de fogo. Desta forma, ele recebeu a bênção que havia pedido ao seu mentor espiritual. Para nossos objetivos aqui, é importante observar que Eliseu testemunhou um milagre de visão divina. Ele vislumbrou a glória e o poder de Deus. A partir de então, seria o primogênito entre os filhos dos profetas deixados em Israel após a partida do profeta Elias. Muitos associam o ministério do profético de Elias, meus irmãos, aos milagres de cura que Deus operou por seu intermédio. Eles são uma parte vital do que Deus realizou nele e por meio dele. E assim representam milagres de misericórdia. Então, meus irmãos, Elias tinha um servo, Elias tinha um pupilo que era Eliseu. Vamos considerar os milagres de cura e provisão que Deus operou por intermédio de Eliseu. Para nossos propósitos, 2 deles serão considerados. Nós vamos considerar então os milagres de cura e provisão que Deus fez através de Eliseu, que foram a purificação das águas amargas e o milagre do azeite da viúva. Amém? O milagre relacionado à purificação das águas amargas não recebe muita atenção em meio a tantas maravilhas que Deus fez por meio do profeta Eliseu, mas é um belo acontecimento, rico em significado e simbolismo. A água contaminada que fluía de uma fonte na montanha era uma praga na vida das pessoas que viviam nas proximidades naquela comunidade. Ela fazia com que os frutos das árvores, meus irmãos, caíssem prematuramente e que o gado desse à luz cedo demais, resultando na morte de muitos novilhos. Para piorar, a água não era apropriada para o consumo humano. O milagre era necessário para endireitar as coisas e trazer cura à terra e também à flora, trazer cura para a fauna e cura para o povo que precisava de água. Isso Deus fez por meio de Eliseu. Ao pedir uma salva e uma medida de sal, Eliseu foi à fonte contaminada e jogou ali. Este foi um símbolo comovente da graça de Deus. Somente Deus poderia purificar a água, mas ele usou Eliseu e o sal como instrumento para a realização do seu ato poderoso. A água que costumava ser uma maldição, agora através dos atos de Eliseu, e do poder e da graça de Deus usando Eliseu, agora a água se tornou uma fonte de bênção para aquelas pessoas. O milagre do azeite da viúva é famoso na literatura há bastante tempo.
Trata-se de uma daquelas histórias proverbiais que eram conhecidas por todos há apenas 2 ou 3 gerações. As crianças dessa época acostumavam aprender histórias da Bíblia e essa história em particular era uma constante favorita, em grande parte para mostrar como Deus se importa profundamente com os apuros dos pobres e dos necessitados. A história é narrada no 2º livro de Reis, capítulo 4. Ali, a partir do versículo 1, nós lemos assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhes havia trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Versículo 1 ao versículo 7. Há nessa história, meus irmãos, um espírito gracioso. Há nessa história um espírito consolador, há nessa história um espírito santo, um espírito de caridade. O milagre retratado foi tanto um milagre de misericórdia como um milagre de livramento. A viúva e os 2 filhos ficaram maravilhados ao ver o pote, à semelhança de uma fonte de água viva, sempre transbordando e ao mesmo tempo sempre cheio. Eles não viam a fonte que o abastecia, mas criam que ela estava naquele em quem estão todas as nossas fontes, que é o Deus Todo-Poderoso. Imagina, você pega uma vasilha de óleo, de azeite, e ela começa a jorrar como uma fonte infinita de água viva e não para de jorrar. É muito poderoso, é muito poder, é muita bênção, meus irmãos. Nós aprendemos que nós nunca somos privados ou empobrecidos em Deus, em seu poder, em sua generosidade, nas riquezas da sua graça. Todas as nossas privações ou todas as nossas pobrezas estão em nós mesmos. É a nossa fé que falha, não há promessa de Deus. Ele nos dá além do que pedimos. Se houvesse mais vasos, haveria o suficiente em Deus para enchê-los, o suficiente para todos, o suficiente para cada um. Meus irmãos, nesse momento, como é que anda a sua fé? O que é que Deus tem que fazer? Se o seu coração for um vaso, permita que Deus faça transbordar o seu coração de fé. Esvazie-se de si mesmo. Entregue as armas, se desarme, se entregue diante desse Deus poderoso e veja o que Ele pode fazer por você. Chore na presença de Deus, porque Deus não se esconde de você, Deus não te priva da presença dEle. Ele quer amar você, Ele quer te receber neste momento, todos os dias da sua vida. Não existe palavras mais verdadeiras do que essas. E continuando, meus irmãos, sobre o mistério de Eliseu, a guerra ou o prospecto da guerra é algo horrível de se contemplar.
Um milagre de visão divina durante o ministério de Eliseu ocorreu em meio a uma terrível ameaça de guerra. Aqueles eram tempos de guerra, eram tempos ameaçadores. O cenário era este: o rei da Síria desejava guerrear contra Israel. Pela intervenção divina, Eliseu recebeu palavras de conhecimento sobre os planos e as intenções do monarca sírio. Sendo assim, informado por Deus, Eliseu enviou um alerta ao rei de Israel. O rei da Síria, meus irmãos, achava que havia um traidor em seu meio, alguém que estivesse transmitindo informações como espia ao rei de Israel. Ao chamar seus criados e servos, ele exigiu: vocês não me apontarão qual dos nossos está secretamente do lado do rei de Israel? E então, meus irmãos, eles responderam: nenhum de nós, majestade. Respondeu um de seus cortesãos: é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até mesmo as palavras que tu falas em teu quarto. Isso foi mais do que suficiente para o rei sírio. Ele imediatamente enviou cavalos, carruagens e um grande exército para capturar Eliseu na cidade de Dotã. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14. A cena que os olhos do servo de Eliseu viram na manhã seguinte foi uma cena inacreditável. Quando saiu do lugar em que estavam hospedados, ele viu, para o seu horror, a consternação que toda a cidade estava cercada por cavalos e carruagens. Era uma imensa e temível hoste de inimigos mortais. O servo de Eliseu voltou imediatamente para ele e disse ofegante: ah, meu senhor, o que faremos? Isso está no versículo 15. Os dois foram para fora, Eliseu e o seu servo, provavelmente para que Eliseu confirmasse aquilo que ouvira. Ao ver a grande hoste diante de si, ele fez algo inesperado. É bem provável que neste momento ele tenha colocado a mão no ombro do seu servo para acalmá-lo. Tendo isso acontecido ou não, entretanto, sabemos quais foram as palavras que Eliseu proferiu. Não tenha medo, disse. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo 16. Então Eliseu orou, dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Imediatamente o jovem recebeu uma visão miraculosa. Qualquer pensamento que ele estivesse tendo naquele momento sobre as hostes do rei sírio desapareceu instantaneamente. O medo transformou-se em um santo temor. Com a visão que Deus lhe concedera, o servo de Eliseu viu que as colinas próximas estavam cheias de cavalos e carros de fogo. Versículo 17. O Senhor dos Exércitos estava acampado ao redor dos inimigos de Israel e, portanto, não havia motivo para temer. Quando a hoste síria desceu para capturar Eliseu, o profeta orou. E o Senhor cegou todos os homens do exército sírio. Fingindo oferecer-se para levá-los ao homem que eles estavam procurando, Eliseu enganou todos eles, levou-os até Samaria e entregou todos eles nas mãos do rei de Israel. Assim que o exército sírio estava todo reunido em Samaria, Eliseu orou mais uma vez para que o Senhor abrisse os olhos daqueles homens que estavam cegos e que agora em Samaria passavam a ver novamente. Para espanto e medo geral, eles se viram nas mãos do monarca israelita. Isso está lá no versículo 19 e 20. O rei de Israel pensou em matá-los ali mesmo, mas Eliseu não deixou. Ordena que lhes sirvam comida e bebida, disse o profeta, orientando o rei, e deixe que voltem ao seu senhor.
Assim foi preparado um grande banquete onde a misericórdia reinou naquele lugar. Depois disso, o exército sírio partiu e retornou ao seu rei. O relato do que acontecera deve ter causado uma forte impressão no rei sírio, pois as tropas sírias, meus irmãos, pararam de invadir o território israelita. Isso está no versículo 21 a 23. Ao refletir, meus irmãos, sobre essa passagem do segundo livro de Reis, capítulo 6, podemos chegar a uma conclusão. Da mesma forma, todos nós, santos, que significa separados, somos guardados por um poder absoluto e sob a proteção de Deus estamos seguros. Eliseu e todo aquele povo de Deus estavam guardados e protegidos por Deus. Eu e você também estamos protegidos e guardados por Deus. A nossa visão limitada não permite ver o grande exército poderoso, invisível de Deus que trabalha a nosso favor. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Sabe, meu irmão, você não está entregue ao acaso. A sua vida não está entregue ao acaso. Deus tem um propósito para nós. Eu sei que talvez você esteja sofrendo com tantos problemas e querendo ver o poder e o agir de Deus e não consegue ver. Mesmo assim, siga em frente. Fique firme até o fim, porque a promessa é de vida eterna. Deus está querendo moldar você com tudo que você está passando. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Não há tempestade que dure para sempre. Seus dias ruins vão passar, dias melhores virão e você vai contemplar um sol brilhando na sua vida. No seu momento de dificuldade, busca ter paz com o Senhor. Busca entregar para Deus as suas guerras, as suas batalhas. Porque Ele é quem luta as nossas batalhas, é Ele quem nos dá a vitória. Sê com Ele, acredita, porque Ele te ama. Pode ser, meus irmãos, que Deus considere conveniente deixar que os inimigos do seu povo prevaleçam, mas o sucesso deles dura apenas um momento. Está próximo o tempo em que a aparente desigualdade dessas dispensações será retificada. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a você que está sendo atribulado. Eu sei que às vezes eu e você vivemos vendo o que é desonesto se dando bem na vida e muitas vezes nós, os honestos, com tanta dificuldade. Mas a exortação é que a gente continue honestos, vivendo uma vida que agrade a Deus, porque o Senhor que vê em secreto nos recompensará em secreto. Não desista, continue firme, porque o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, Ele está atento às nossas vidas. Deus, meus irmãos, examina minuciosamente não somente as ações dos homens, como também suas disposições, a fim de retribuir-lhes de acordo com as suas obras. No devido tempo, Ele derramará sobre os perversos armadilhas, fogo, enxofre e uma terrível tempestade, e eles beberão até a última gota de tudo isso. Ser forte e corajoso. O Senhor é contigo. Endireita os teus caminhos. Confia no Senhor, porque Ele te ama. Ele te chamou pelo nome. Ele te chama nesse momento. Por outro lado, Deus ama os justos e contempla os justos com prazer, com graça. Ele reserva para os justos um peso de glória proporcional a tudo o que fizeram e sofreram por Ele. Se o cristão está convencido disso, quem ele precisa temer? Nenhuma arma direcionada contra o cristão pode prevalecer, a menos que Deus, em sua sabedoria infinita, ordene que isso aconteça. E aquele sobre quem o mal vier será recompensado 100 vezes mais ainda nesta vida. Quanto mais não será recompensado o mal
naquele mundo em que o próprio Deus será a porção inalienável de todo o seu povo. Cristãos, ao longo dos séculos, têm sido confrontados pelo mesmo tipo de pensamento e com frequência trazem à mente a passagem incomparável do apóstolo Paulo, que se encontra no capítulo 8 da carta aos Romanos no Novo Testamento. Diz assim o apóstolo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Que essa convicção do apóstolo possa ser também a convicção dos nossos corações. Quem nos separará do amor de Deus? Seria natural pensar os muitos milagres que Deus operava por meio de Eliseu. No final, essa história termina com a morte do profeta. Contudo, uma das histórias mais estranhas da Escritura diz respeito a outro milagre associado a um milagre de misericórdia. Nada parecido com isso é registrado antes ou depois em toda a Bíblia. Então, diz a história que é contada no segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Isso está lá nos versículos 20 e 21 do capítulo 13 do segundo livro de Reis. Em apenas, meus irmãos, 2 versículos, acontece algo absolutamente impressionante. Em vida, muitos milagres que Deus realizara por meio dele foram manifestações de vida, poder, ou ressurreição, energia, que sujeitavam à morte. Agora, depois da morte de Eliseu, seus ossos deram prosseguimento ao seu ministério avivador e o concluíram. Esse último milagre associado a Eliseu foi um sinal para Israel de que o Deus dele ainda vivia e estava pronto para realizar milagres como antes, se tão somente aquele povo o buscasse e confiasse naquele Deus vivo e poderoso. Esse milagre foi um belo prenúncio do poder vivificante da morte de Cristo. Desse modo, o último milagre de Eliseu olhava para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Meus irmãos, essa história de Eliseu é uma história linda. É uma história que mostra o tempo inteiro o que Deus faz de um ninguém. Transforma esse ninguém em um alguém, usando o tempo inteiro o sobrenatural para que o povo creia que Deus existe. O povo de Israel era o menor de todos os povos, para que eles não ficassem soberbos, não se achassem demais, não achassem que eles eram poderosos. Deus salva esse povo, Deus faz tudo por esse povo. E até o fim, quando ele leva o profeta, os ossos do profeta morto, ainda faz milagre, mostrando que Deus ainda pode fazer milagre. O Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. O Deus de Eliseu, o Deus daquele povo, os milagres que foram feitos são feitos hoje nas nossas vidas. Creia, irmão, que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida, que Deus pode mudar a sua história, te dar uma nova jornada, um novo caminhar, um caminhar diferente, um caminhar em comunhão, em paz, em alegria, em maturidade, discernimento. Um caminhar vitorioso é o que Deus quer para a sua vida, para a sua história. Se entregue ao Senhor, busque Ele. A condição era que o povo o buscasse e confiasse. A condição que Deus tem para você é que você busque esse Deus, que você confie nesse Deus, mas não 10%, 1%, 100%, mas como? Como? Orando, convivendo, experimentando esse Deus, buscando Ele todos os dias, tendo experiências pessoais com esse Deus. Assim você vai experimentar e fortalecer o seu laço, a sua aliança com Deus. Porque Deus já te escolheu, Deus já te ama. É você que não vê, é você que não sabe. Esse é o recado de Deus hoje para você, que Ele te ama e espera por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.